Bom dia, pessoal. Hoje em Ciências a gente tem atividade, vai estar aqui nesse vídeo, e é sobre matéria. E com relação à matéria, a gente vai trabalhar os elementos da tabela periódica, ETP. Eu sempre utilizo essa sigla para não escrever muito. Então, matéria, elementos da tabela periódica. Lembra aquela tabelinha que eu passei para vocês? Pronto, eu destaquei dois metais, né, dessa tabela para nós trabalharmos: ouro e chumbo. Para você fazer uma análise desses dois materiais da nossa tabela, eles vêm já descritos com o número atômico, representado por Z, com o número de massa, representado por A. E descrevi aqui para vocês também, que também está na sua tabela periódica, as camadas eletrônicas. Lembra do modelo atômico que você já pesquisou? As camadas divididas em K, L, M, N, O, P e Q. Essas particularidades, elas fazem com que a gente identifique nesse elemento o número de prótons, o número de elétrons e o número de massa. É interessante que não vem especificado o número de nêutrons. Mas se eu já sei, na tabela periódica, nos elementos que estão aí, a gente já comentou isso em sala, que Z é igual a P, que é igual a E. Então, quem é Z? Z é o número atômico de ouro, representado por 79. Então, se eu sei se o número atômico de ouro é 79, e baseado nessa forma, então eu vou saber que prótons, que não está descrito também, será quanto? Será 79. Quando eu vim analisar que prótons, ele não vai estar diretamente, mas a partir do momento dessa fórmula eu já sei que elétrons é 79, porque se eu fizer a contagem dessas camadas eletrônicas, dos elétrons distribuídos, em cada uma vai dar 79. Aí eu já identifico que elétrons são 79, coincidente com o número atômico desse elemento, e o número de prótons. Mas eu não tenho o número de nêutrons. Aí é necessário que eu faça o quê? Que eu faça a subtração. N é igual a Z menos A. Quem é Z? 79 menos 197. Por que 197? 97 aqui está mais próximo de 100 do que de 0. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou arredondar. Então, vai ficar 197. Veja só, em chumbo eu tenho 207,2. Eu não vou para 100, porque aqui é unidade e dezena. 2 está mais próximo de 10 ou de 0. De 0. Aí então, chumbo vai ficar apenas com a massa, nessa simplificação, de 207. Já entendeu isso, né? Nós já parece que já fizemos isso em sala, eu explicando a respeito da tabela periódica. Fizemos uma explicação prévia, ou seja, o que eu sempre utilizo, né? O conhecimento prévio, questão de antecipação, para quando a gente chegar na página descrita, você já tem noção a respeito disso. Mas a particularidade que eu vou utilizar nesses elementos é um pouco diferente, né? Eu estou passando aqui para vocês algumas informações que já vêm na tabela periódica, mas existem outras que estão além delas. Você vai fazer o que nessa questão? Eu vou mostrar aqui alguns elementos que representam, né, elementos concretos, matéria, que a gente pega que representam essas siglas, é símbolo universal, né? Eu estou aqui com as pecinhas de ouro, estou aqui com as pecinhas de chumbo, bastante interessante, né? Para vocês, é aqui da minha coleção. Eu sempre utilizo e de vez em quando eu sempre levo lá para a sala, para a gente interagir, né? Aí veja só, eu tenho aqui ouro e tenho chumbo. E tenho essas características que eu coloquei para vocês, relacionadas à numeração existente aí nessa sua tabela que eu passei para vocês. A palavra ouro é de origem latim, au, significa brilhante, né? Então, auro, que vem da origem de latim, e ouro em português. Você já viu aquele santinho com aquela rodinha amarelinha na cabeça, né? É áurea, né? Aquela coisa brilhante. Vem dessas particularidades, aquilo da palavra áureo, brilhante.
reluzente. Então, o ouro tem a sua denominação, né, diferente da sua simbologia. Isso para a gente no português, porque a origem desse nome é latim. Do mesmo jeito, chumbo. Chumbo, plubum. O nome e a simbologia, ela vem do latim. Por isso que o símbolo é diferente da constituição existente na nomenclatura. É interessante que o ouro é trabalhado desde a antiguidade. Desde que o homem começou a trabalhar os metais, descobriu esse material interessante, muito antigo. Ele tem várias aplicações. Joias, ele é aplicado também no mercado financeiro, ele é utilizado também como moeda, interessante nessas relações bancárias. Esse material também é utilizado em placas de satélite, é considerado um metal nobre, não com aquelas características, porque esse metal, ele é tido como nobre, não é porque ele é enquadrado naquela questão dos gases nobres, mas é porque é eterno, não se desgasta. As radiações solares não o destrói, por isso que muitos painéis de satélites por ele, é feito por esse elemento. E é interessante que ele é de vida eterna. Eu comprei uma aliança faz muitos anos, e lá tinha na garantia assim, garantia eterna. Eu fiquei bobo, assim, garoto, adolescente, quando tinha comprado, estava noivando, aí comprei e fiquei, eita rapaz, é interessante. Então, o ouro, ele tem várias aplicações, joias, utensílios, ele é utilizado em transações financeiras e é uma base de moeda, uma base de moeda. Quem tem ouro, você já viu o Silvio Santos, ele paga os prêmios em ouro, o valor em ouro. É interessante, porque não desvaloriza. No presente de aniversário de educação financeira agora, lembra que eu já falei, peça a titia, peça a mamãe, um pingentezinho de ouro, você guarda lá, se você pedir roupa e sapato, acaba, e aquilo fica pro resto da vida. Futuramente você pode penhorar, você pode deixar num banco, e assim por diante, Então, é para toda a vida. O chumbo é conhecido há mais de 8.000 anos pelos egípcios. Ele é de cor acinzentada e tem várias aplicações. Indústrias bélicas, bala, por exemplo. Ele é utilizado principalmente, olha só, ele é utilizado principalmente para conter radiação. Quando vocês fizeram a pesquisa do acidente nuclear de Chernobyl, eu acho que eu passei, se eu não passei, no retorno. Você vai observar também que no acidente de Goiânia, os caixões das pessoas que foram infectadas, ou seja, foram expostas à radiação, elas, ao serem enterradas, os caixões eram de chumbo. Porque o chumbo, ele impede a projeção e a proliferação da radiação. Ele é prejudicial no meio ambiente, mas ele tem uma vantagem. Ele é utilizado em utensílios também. Quem pesca, olha só, isso aqui é um chumbo produzido industrialmente, é um objeto, é uma chumbada que é colocada em anzol. Observe outra aqui, essa você já se compra a lâmina de chumbo, e essa lâmina de chumbo você pode enrolar e colocar em uma rede. Observe essa peça de chumbo, tá vendo? Meio acinzentada, com um tom meio azulado, e maleável, é um elemento maleável. Mas ele é prejudicial, ele é metal pesado. Ele sendo colocado em lugares inadequados, eles acabam contaminando e não sai nem pela fezes nem pela urina, vai para a medula óssea, é um metal pesado. Ele pode ser utilizado em várias aplicações, dentre eles aí na sua geladeira. Olha, tá vendo aqui atrás? O pingentezinho que enfeita a sua geladeira. Então o chumbo ele tem uma certa particularidade, é trabalhado há mais de 8.000 anos. Agora só, olha que interessante, Olha, faz parte da minha coleção, tá vendo? Isso aqui é ouro, Que coisa linda. Isso aqui é um calendário, parece com aquele calendário asteca, Mas é um calendário zodíaco dos chineses. Isso é uma peça bastante curiosa que eu tenho aqui na minha coleção. Tem um zelo muito grande. Observe que, lembra que eu falei? Aqui é eterno, E isso não se gasta. Agora, veja só. Essas joias, essas peças aqui, elas não desvalorizam. E quando se retrata de antiguidade, tem mais valor ainda. Mas existe ainda, ela em forma, olha, isso aqui é ouro em sedimento. Eu peguei aqui da minha coleção, ouro em sedimento. Observe bem aqui,
Vou ver se eu aproximo aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui amarelada aqui, ó? Isso aqui é ouro, sedimento. Ele aqui em estado bruto. Observe outra camadazinha aqui, ó. O chamado ouro verde. Ué, professor, como é isso? Ouro verde, ouro preto, ouro branco. Olha aqui, ó, que interessante. Isso aqui é tudo ouro em sedimento. São pequenas partezinhas, tá vendo aqui amarelinho? São pequenas partezinhas, né, que são incrustadas, né, na rocha. E para ser extraída dá um trabalho arretado. Mas existe também ouro de trouxa, né? Olha, nem tudo que reluz na natureza é ouro, viu? Aí existe ouro de trouxa. O que é isso, professor? Então, o ouro, ele é um metal nobre, não se enquadra naquela questão matemática dos gases nobres, que não se combinam, mas nobre por quê? Porque ele não se gasta. Olha as perguntas aí que eu vou fazer para vocês. Primeiro, vocês vão escolher 10 elementos artificiais da tabela periódica. Essa que eu passei para vocês. 10 elementos artificiais. Qual a relação do nome? Lembra que eu falei de um nome? Né? Al vem de al. Por isso que a simbologia é relacionada ao nome de latim. Brilhante, reluzente. Plubum, lembra? Então, primeiro, escolha 10 elementos artificiais. Segundo, qual a origem do nome? Terceiro, quais as aplicações de cada um dos 10? Depois você vai fazer o quê? Você vai descrever o número de prótons, só assim, o número de elétrons, o número atômico, uma parte já está na tabela periódica, e o número de nêutrons. Você vai fazer aquele cálculozinho. Se tiver dificuldade, passa aqui para mim que a gente repete aquilo que nós fizemos, né? Então, você vai descrever número de prótons, número de nêutrons, número de elétrons e o número atômico. Já existe já na tabela periódica, a maioria. Você só vai resolver essa parte aqui. N é igual a Z menos A. Só vai fazer a subtração, né? Quando você fizer isso, organiza no seu caderno desses 10 e coloca. E não esqueça a última questão. Qual o ponto de fusão desses aqui? Você agora vai fazer qual o ponto de fusão do ouro e ebulição e qual o ponto de fusão do chumbo e o ponto de ebulição. Não dos artificiais. O restante que eu falei é em relação aos artificiais. Lembrou? Então, bons estudos e boa produção. Vou estar aqui recebendo, viu? Daqui a pouco eu passo de geografia. Tá legal?